e tinham colocado o peixe no pesque-pague, estava cheio de peixe. Os irmãos não foram partir o pão. Vi ontem, irmãos. Essa notícia é fresca. Mas essa notícia ela está virando corriqueira. Que tragédia, irmãos. Que privilégio nós estamos aqui. Que privilégio o Senhor nos falar por meio de Joel. É isso que está acontecendo, irmãos. Esse liberalismo teológico surgiu lá no início do século, onde Thomas tocou um pouco sobre isso. Liberalismo teológico. E hoje é o grande vilão da integridade da nossa fé. Tudo isso, irmãos, tem surgido como um auxílio, uma ferramenta que o anticristo está usando. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, irmãos. Nós não podemos perecer nesta hora. Não podemos mesmo. Eu peço aos irmãos que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor verdadeiramente possa nos socorrer nesta hora, porque se nós não formos ajudados pelo Senhor, nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Aqui eu quero colocar 3 coisas para vocês. O que é essa besta? Aqui de Apocalipse capítulo 3. Nós vemos que hoje existe uma civilização toda encabeçada por essa besta. Diz que toda a terra vai seguir ela e vai adorar. Graças a Deus nós não somos dessa terra. Graças a Deus que o nosso rei e o nosso reino não é deste mundo. Graças a Deus que nós não somos contados nessa terra. Lembra quando o povo de Deus estava ali, perto já de Canaã? E aí eles têm Balaão, aquele profeta das trevas. E ele fez uma declaração muito interessante. Ele olhou para aquele povo naquela campina e disse: é um povo que anda só. Nós somos, irmãos. Nós só temos uns aos outros e o Senhor. E muitos irmãos ainda não. Eu gostaria de testemunhar isso. Que diz respeito à convivência humana, a gente vive uma solidão. Porque o mundo se distancia, ou nós nos distanciamos do mundo, então a gente não tem o que falar. O mundo também não quer nos escutar. É isso que ele acabou de dizer. É muito triste. Você quer acudir, você quer ajudar, você quer alertar e ainda é agredido. Não querem ouvir. E a gente só quer falar de Cristo. Não entendeu isso. Nós só temos uns aos outros. Que momento especial nós somos chamados para viver na igreja. É difícil? Sim, o Senhor nos falou ontem, é difícil. Por quê? Porque eu sou difícil. Não é porque a igreja é o problema, é que eu sou o problema na igreja. Então os irmãos pensam, nossa, então a igreja é o problema? Não, a igreja não é o problema, a igreja tem uns problemáticos. Entende? Eu nunca pense que Jesus levava Pedro, Tiago e João para aqueles momentos mais importantes, nós podemos pensar, porque eles eram os melhores. Não, eles eram os piores. O Tiago e João, pensa em 2 irmãos complicados, eram aqueles 2. Eles tinham uma mentalidade assassina. Um dia eles queriam que Jesus tocasse fogo numa aldeia toda, queimasse a aldeia toda. Pedro, eu não vou nem falar, irmãos, porque o currículo de Pedro, mas imagina, eram esses, e foram com eles que o Senhor revolucionou a história da sua igreja. Imagine, pessoas como eu e você um dia vai compor aquela grande cidade celestial, a Nova Jerusalém. Aleluias! Aqueles que tiveram Cristo sendo conformado em suas vidas. Então veja, essa civilização hoje está sendo encabeçada por um espírito, por um sistema e por um personagem. É isso que compõe a besta. Um espírito, um sistema e um personagem. É isso que tem a ver com a besta. Mas agora, veja sobre o liberalismo teológico. Algo terrível. Quero colocar 2 textos, rapidamente. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1.
Diz assim, 1 Timóteo 4:1, ora, o Espírito expressa que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Uma versão alternativa muito próxima do texto original diz assim, o Espírito diz claramente que à medida que o tempo passa, alguns desistirão da fé para seguir ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. Ilusões demoníacas ensinadas por profissionais da mentira. O outro texto que eu quero ler com vocês, 2 Pedro 3:3. Diz assim, 2 Pedro 3:3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões. Irmãos, se você quiser a interpretação desse texto, é só entrar no YouTube. Não precisa nem de um lexo grego, é só entrar no YouTube. Você vai ver os escárnios teológicos. Você vai ver o liberalismo. A quantidade de hoje de líderes que se dizem porta-voz de Deus, homens que escarnecem da verdade, que zombam da doutrina, que ferem e magoam o Espírito Santo, descaradamente, ensinando o liberalismo. Não vou nem entrar nesse detalhe, porque o Senhor nos falou ontem com muita propriedade. Irmãos, isso é fato. Olha o que está escrito aqui. Quando Paulo diz, vamos voltar lá 1 Timóteo 4:1, quando ele diz expressamente, ele diz sem sombra de dúvida, claramente, alguns apostatarão, isto é, retrocederão. Retrocederão. A frase da fé, eu não vou entrar em detalhe para não ficar com preciosismo de exposição, mas aqui é um genitivo, é um caso genitivo, lá da gramática grega, da fé. Aqui significa, não é crer, mas é da doutrina. É naquilo que cremos. Então, quando ele diz, muitos apostatarão da fé, a ideia que a gente tem é de alguém que deixou a comunhão da igreja e foi para o mundo. Não, não. A situação é muito sutil, porque aqui é o desvio doutrinário. Desvio doutrinário. Por isso que ele coloca aqui ensino de demônios. São os profissionais da mentira que cometem o desvio doutrinário. Ai, Deus. Ontem, quando eu ouvia sobre o Evangelho de Cristo, eu sinceramente, eu regozijei no meu espírito. Porque é justamente isso que nós necessitamos ouvir. Nunca teremos um verdadeiro despertamento espiritual se o Senhor não restaurar o lugar da sua palavra entre nós. Sua natureza, seu caráter, seu poder. Nunca. E é o que nós estamos vendo hoje. A palavra de Deus sendo diluída. Quando Pedro diz escarnecedores, sentido aqui, é pessoas que zombam. São os zombeteiros. Deus não chama zombeteiros. Deus está à procura de trombeteiros. Homens que conheçam o movimento celestial e possam avisar a igreja. Como está em 1 Coríntios 14:8. Se a trombeta der um som incerto, quem vai se preparar para a batalha? Nós temos que nos preparar para essa batalha que nós já estamos envolvidos nela. Muitos estão despreparados porque tem muitos zombeteiros e poucos trombeteiros. Seja você, meu irmão, minha irmã, trombeta. A linguagem aí da Bíblia, que é trombeta, tocar trombetas, ele está sendo trombeteiro, eu estou sendo trombeteiro. Pessoas que estão falando da vida de Cristo, pessoas que estão falando da vida em Cristo, pessoas que estão falando sobre a vida espiritual, ser guiado pelo governo de Deus, não pelo mundo. Né? É o que a gente está fazendo aqui. Deus de Deus nessa hora. Comece a discernir os movimentos celestiais. Comece a proclamar o verdadeiro evangelho.